E aí, pessoal, xadrez com café, tudo bem com vocês? Eu vim trazer a última partida da final do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto entre Cricor e Molina. Cricor, grande mestre internacional, e Molina, mestre internacional. São dois brasileiros. E é muito interessante, pessoal, porque todo mundo conhece o Cricor, a maioria das pessoas conhecem o Cricor, sabe que ele é um grande jogador. E pouca gente conhece o Molina. As pessoas que conhecem o Molina só pelo nome, mas não conhecem o estilo de jogo dele, como é que foi. O Molina, pessoal, é um jogador mineiro, mas eu acho que ele mora no Acre, salvo engano. E ele, desde os 12 anos, aprendeu a jogar xadrez e aperfeiçoou seu xadrez com o professor Júlio Lapertosa. Ele é especialista em defesa, inclusive a defesa Caro-Kann e finais. O cara é fera em finais, é uma muralha em finais. O Cricor dispensa apresentações. Sabendo disso, fez várias aberturas modernas nessa final. E hoje não foi diferente. O Molina nessa partida precisava só do empate. E o Cricor, evidentemente, não podia nem empatar, muito menos perder, né? Então o Cricor tá de brancas e ele inicia com a abertura hatch, cavalo F3, saindo dessas aberturas clássicas que o Molina joga tão bem. D5, C4, é meio que obrigatório, tá, pessoal, jogar C4 aqui, né? É meio que obrigatório, porque a abertura hatch, ela visa tanto o centro do tabuleiro, como também explorar a área da dama. Seguiu D4, B4, tentando evitar um C5, mas Molina parte para cima, C5, G3, bispo toma B4, A3. Aqui, na verdade, no lugar de A3, se fosse um amador, né, quando a gente se lembra, quando a gente estava aprendendo a jogar xadrez, jogaria automaticamente aqui um dama A4 para tentar depois recuperar o peão. E esquece que tem um C4, cavalo F5, um cavalo C6, cavalo E5 e uma dama A5, né, que aí que fica toda a vantagem para as pretas, porque as brancas mexeram o cavalo mais de uma vez, e as pretas aproveitaram desse cheque aqui para desenvolver suas peças, né? Então, só quem ganharia aqui seria as negras. Então, resolveu jogar A3, B tomar A3, bispo G6, cavalo C6, roque G6, D3, bispo G7, cavalo de BD2, cavalo F6, cavalo B3, roque. Agora sim, o bispo toma A3, rei, torre E8, dama C5, C2, torre B8, bispo C5. Aqui, pessoal, a gente pode perceber brevemente que a gente tem um peão indefeso. Então é uma fraqueza aqui, um peão fácil de ser capturado. Só que o Cricor bota uma pressão muito interessante. Ele deixa essa responsabilidade para cima do Molina. Jogando bispo C5, ele deixa essa responsabilidade do Molina o seguinte, ó, ou você escolhe defender o peão da coluna A ou o peão central, porque o peão central está muito bem atacado aqui. E o Molina prefere, evidentemente, né, defender o peão do centro. Então joga E5, bispo A7, cavalo A7, torre A7, bispo F5, cavalo de FD2, torre E7. Aqui, pessoal, antes do torre E7, eu tava comentando essa partida numa live lá no Twitch, e os pessoal perguntaram, e eu falei assim, cara, eu jogaria, na verdade, aqui B6. Por que B6? Evita cavalo A5, cavalo C5, né, que se torna muito forte em A5. Mas não, depois de A5 poderia dobrar as torres e ameaçar um duplo aqui. Então assim, pessoal, eu jogaria B6, né? Mas aí na verdade que seria um bom lance, bom lance mesmo. Mas aí depois de cavalo de FD2 ele jogou torre E7 e não B6. Seguiu torre de FA1, bispo B8. Esse bispo aqui enfianquetado na casa de C7 não tá tão útil assim. Essa diagonal aqui não ameaça muita coisa. Então ele resolve trazer o bispo F8 para tentar de alguma forma ajudar nessa casa aqui, caso ele venha com cavalo de C5 e nas casas pretas. Seguiu cavalo A5, ameaçando aqui depois de G5 um duplo, um triplo, né? Aqui, 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 aqui. E claro, o Molina viu isso, dama B6, torre toma B7, torre toma B7, torre de E toma B7, cavalo toma B7 e dama B4. Aqui ele não pode tomar o cavalo, tá, pessoal? Que está bem protegido pelo bispo de G2. Torre B1, atacando a dama, dama C3, dama A2. Aqui ele não
quis a troca, porque as pretas ficariam com vantagens, né? Depois de peão C3 estaria sendo ameaçando aqui. Poderia muito bem, né? Depois de cavalo sair. Seguiu dama 2, bispo B4, cavalo B3, bispo F8. Aqui, pessoal, depois de bispo B4, ele está claramente querendo tomar uma peça aqui, né? Só que ele tem que tomar cuidado porque a dama dele está certamente um pouco já presa. Não tem muita casa para ir não aqui. Então, Crico jogou cavalo B3 com a ideia de jogar, por exemplo, se ele joga E4, jogar C1, torre C1 e trancaria a dama dele. A dama dele estaria caindo, na verdade, né? Então ele se ligou no movimento, depois de cavalo B3, jogou bispo F8, dando mais uma casa aqui de respiração para a dama, né? E cancelando aquela ideia que ele tinha principal, até porque o cavalo saiu dali de D2. Seguiu C5, E4, torre C1, dama B4, C6, bispo E6, dama A7, atacando a torre, torre C8, cavalo toma D4, bispo D5, bispo toma E4, cavalo toma E4, E3, dama B2. Aqui, pessoal, quando estava nesse lance de E3 que o Crico jogou, é a parte principal desse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente entra no dilema. Você que está jogando xadrez, você que pretende dar umas analisadas aí, táticas aí, umas partidas aí, vai chegar um momento que você vai ter que entrar no dilema. Aqui, a gente tem um peão na sexta diagonal, em C6. Esse peão, ou ele vai ser promovido, ou as pretas vão perder uma peça para defender ele. Então, esse é o dilema, tá? Esse é o dilema. Então, as pretas, quando chega nessa posição, ela entra no dilema. Ou ela volta para defender, volta o seu jogo todinho para defender seus peões, né? Ou ela simplesmente tenta um contra-ataque. Se o contra-ataque compensar, bom, se não compensar, lascou para elas, entendeu? Aqui esse bispo está praticamente preso, porque se sair, cai o cavalo. Se sair, por exemplo, vamos supor que sai para cá, né? Propor as tocas, cai o cavalo. Então ela entra no dilema. O Molina jogou dama D2, tentando um contra-ataque. Só que esse contra-ataque dele aqui foi barrela, porque ele foi um pouco imprecisão. Foi um pouco impreciso. Um contra-ataque top para ele aqui seria, na verdade, bispo C6. Porque daí você estaria dando uma peça depois de cavalo C6, torre C6, torre toma C6, dama E1 cheque, bispo F1, dama F2 cheque, rei H1 e dama toma F1 checkmate. Se ligou no movimento? No lugar de dama D2, ele era para jogar, na verdade, bispo D2. Só que ele jogou dama D2. Se ligou no movimento? E o Crico viu isso e jogou, na verdade, torre F1, porque mesmo assim estava ameaçando ainda um contra-ataque ali meio que passivo, ao contrário do outro que eu mostrei para vocês. Mas o Crico se ligou, jogou torre F1, dama D3, dama A5, bispo toma C6, cavalo toma C6, torre toma C6, dama E5, um excelente lance para dama. Mas aqui tá ameaçando cair, né, o cavalo, dama tá protegendo. Só que daí o Molina, pessoal, é um grande finalista. Jogou torre E6, dama D4, troca das damas, que é muito bom para as brancas, né? Até porque está recebendo muito ataque. Então vamos simplificar isso e melhor trocando as damas assim. Jogou cavalo D6. Aqui muita gente lá no comentário preferiu o cavalo C3. Porque defendia a casa aqui, né, pessoal? Sacrificaria o cavalo e tudo. Mas aqui, depois do cavalo C3, seguiria bispo H3, torre E4, D5, o cavalo toma D5. Sacrificaria, na verdade, quase nada, né? Então, muita gente queria essa variante. Eu analisei na hora e achei que era até interessante também aqui para as negras C3. Mas ficaria um pouco meio que desconcertado, porque aquela posição também ficaria muito mais vantajosa posicionalmente, melhor falando. Então, seguiu D6, C5, torre E2, torre D1, bispo H6, torre B1, torre D2,
cavalo B3 atacando a torre, torre C2, D5, bispo G7, torre D1, bispo B2, torre D3, torre C3, torre toma C3, bispo toma C3. E aqui, pessoal, é onde começa o final de jogo. Aqui o Crico tava com pouquíssimos minutos, se eu não me engano, acho que era 8 minutos. E Molina tava com, o quê? 20 minutos, 15? Então tava bem... Isso pro xadrez é muito grande. E final de jogo é aquele princípio básico que eu digo pra vocês. Quando começa o final de jogo, traga seus reis para o centro do tabuleiro, senão você não ganha a partida de jeito nenhum. E foi o que aconteceu. Começou a jornada dos reis. Primeiro, rei F1, rei F8, rei E2, rei E7, rei D3, bispo E1 atacando o peão, rei volta para E2, bispo C3, F4, H5, bispo, ou rei D3, bispo E1, cavalo D4, cavalo bispo F2, cavalo F3, bispo B6, bispo H3, bispo A7. Aqui, pessoal, já está empatada essa posição. Tecnicamente, humanamente falando, está empatado. Esse cavalo aqui é um monstro. É um monstro. Sabe por que ele é um monstro, pessoal? Porque ele está defendendo a casa de C4, a casa de E4. E esse bispo nessa diagonal está defendendo casas importantíssimas. Então não adianta. Aqui, na verdade, o Crico ele só tardou o empate. Ele tentou, tira o chapéu para ele tentou de diversas formas. Tem esse peão passado aqui, mas não tem como, pessoal. Essas casas do bispo e o cavalo aqui defendendo é um monstro. Seguiu bispo F1, bispo B6, Molina só ganhando tempo. Rei C2, cavalo F5, rei D3, cavalo D6, bispo E2, bispo A7, bispo D1, bispo B6, bispo E2, bispo A7, H3, bispo F2, G4, H toma G4, H toma G4, bispo B6, cavalo E5, bispo G1, cavalo C6 cheque, rei F8, G5, rei G7, bispo G4, F6, cavalo D8, F toma G5, F toma G5, cavalo F8, cavalo E6 cheque, não adianta muita coisa, rei E7, cavalo F4, cavalo F7, cavalo H3, bispo H2, bispo E6, cavalo D8, bispo C8, cavalo F7, rei E3, rei D6, bispo E6, cavalo D8, bispo G8, rei E5, rei F3, rei F5, bispo H7, bispo D6, bispo G8, bispo E7, cavalo F2, bispo toma G5, cavalo E4, bispo E7, D6, bispo F8, D7, bispo E7, cavalo C6, C3, rei E5. E seguiu simplesmente depois, pessoal, cavalo D5, rei D6, cavalo B6, rei C7, e depois de cavalo D5, rei D6, o Crico resolveu empatar. Aqui não tinha como, pessoal. Muito bem defendida a posição. E o Molina, sim, conseguiu a terceira norma de grande mestre dele. Já tinha conseguido, agora só basta chegar aos 2.500 reis que automaticamente se torna grande mestre. Então eu acredito que até final do ano, até antes, ele possa se tornar o novo grande mestre. Meus parabéns ao Molina. O Crico joga muito, mas a gente tem essa pedreira aí na frente, esse jovem garoto Molina, que também é um paredão. Então, pessoal, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês e aquele abraço.